Fala pessoal, bom dia. Tava fazendo uma reflexão aqui e decidi compartilhar com vocês. Reflexão bem simples, mas interessante. Teve um dia que eu não tava tão bem. Eu acordei, como de costume, com uma pressão mental muito grande, que eu acho que alguns de vocês podem sentir isso também. Uma exigência mental muito grande. Uma autocobrança muito grande por resultado extraordinário, financeiramente falando. E nunca é só pelo financeiro em si, mas pelo maior motivo, que é a qualidade de vida, que é enfim, poder descansar, poder viajar para onde eu quero, fazer o que eu quero e na hora que eu quero. Nesse dia, na hora do almoço, eu desci as escadas do apartamento e fui no restaurante almoçar. Eu estava mal, muito mal, pensando como eu poderia alcançar uma total independência financeira, um resultado financeiro muito grande. E nessa loucura, em meio àquela onda de pensamentos, eu não tinha construído nada na minha vida. Olha o tipo de pensamento, que pensamento ignorante, que eu não tinha construído nada na minha vida. Porque eu digo que isso é um pensamento ignorante? Porque não tem como você não ter construído nada. Você tem alguma coisa, se você olhar você vai encontrar. Mas enfim. E eu precisava agir. Esse pensamento de que eu precisava agir. E aí chegou um atendente, que eu já conheço, e perguntou em tom de brincadeira, né? Acho que ela percebeu, com certeza ela percebeu que eu estava naquele estado de reflexão, com a cara meio assim, sabe? Meio diferente. E ela perguntou: o que é que tu tá aí tão triste? Que era pra estar triste era eu. Tu é concursado, tá com o resto da vida ganha. Ela falou isso num tom de brincadeira, né, claro. E aí o engraçado é que aquilo foi como um tapa na minha cara. Foi um balde de água fria na minha cara e fez com que eu parasse de imediato aquele monte de pensamento que eu estava tendo, de que eu não tinha construído nada até o momento, e que o tempo estava passando, e que eu precisava agir. Até esqueci o que até o momento foi uma vitória imensa para mim, né? Porque eu já conquistei algo que para muitas pessoas é uma vitória, para você não precisar mais pensar nisso, em estudo, pensar mais em crescer financeiramente. Se eu quisesse eu poderia só relaxar e pronto, né? Mas quando ela fez aquele comentário, isso ali foi uma parada brusca nos meus pensamentos. Eu simplesmente fiquei travado e pensando, caraca. Então eu até tinha esquecido o que até o momento já foi uma vitória imensa para mim. E apesar de não ser um concurso extraordinário, mas é o que 90% da população brasileira gostaria de ter. Até porque, apesar de não ser muito, mas um ganho financeiro desse concurso é maior do que 90% dos brasileiros ganham. Se você der uma pesquisada aí, você vai ver que não é muito, mas ao mesmo tempo que não é muito, ao mesmo tempo seria muito para 90% dos brasileiros. Então, isso é de chocar. E eu sempre soube disso, mas naquele momento tinha esquecido desse fato, desse detalhe, né? E estava com aquela exigência mental enorme, né? Então, se a gente parar para analisar com calma, eu até já tive algum resultado, mas a autocobrança, ela não permite que você enxergue o que já está disponível para você aqui e agora, né? E é engraçado essa dificuldade que a gente tem de não enxergar as próprias conquistas. Apesar de que o contrário nem sempre também eu acredito que seja verdade, né? Por exemplo, talvez ou você ou alguém que estava com você já analisou a vida de alguém e falou algo do tipo: olha, a vida de fulano deve ter uma vida muito boa, é casado mas não tem filhos, os dois têm emprego, vamos supor que eles gastem tanto de aluguel, tanto de feira, com certeza cada um não ganha menos do que um valor X por mês, então ainda sobra dinheiro para juntar todo mês. Eu tenho certeza que a vida deles não é ruim. Então, várias pessoas analisando a vida de outras pensam dessa forma. É realmente aquele ditado da grama do vizinho é mais verde, né? Então, é como se a vida do outro sempre fosse melhor do que a sua.
E isso também não é verdade, né? Digo isso porque eu já fui muito vítima disso quando eu era solteiro. O pessoal falava muito de que, mas tu tem uma vida boa, não sabe o que é aperto financeiro, porque tu é solteiro ainda, tu não tem filho, tu não paga aluguel porque mora com os pais, você não sabe o que é isso não. E até certo ponto isso era verdade. Não tinha prestação de carro, era solteiro, não tinha filhos, e não pagava aluguel. Porém, eu sempre tive as minhas exigências e os meus objetivos, que sempre foram grandes. Então, por desses benefícios que todo mundo enxergava, isso não significava de forma alguma que eu era uma pessoa que era cheio de dinheiro sobrando. Muito pelo contrário, meus objetivos sempre foram grandes. E isso demanda uma certa energia por ter objetivos grandes mentalmente e objetivos grandes financeiramente. Então, isso também demanda um valor financeiro maior do que uma pessoa que tem um sonho menor, que tem uma meta menor. Então, nem o inverso também é verdade. Eu acho que a vida de uma pessoa ela nem é tão ruim quanto a própria pessoa acha que é, e nem é tão boa quanto os outros acham que ela é, né? Então, eu fico aqui pensando e refletindo e, caralho, que loucura.